Bom, nesta semana em Brasília, mais uma vez os parlamentares devem começar a discutir, principalmente no Senado, a volta das coligações, já aprovada na Câmara. Brasília, Levi Guimarães. A Câmara conclui nesta semana a votação da PEC que prevê o retorno das coligações partidárias para as eleições de 2022. Os deputados ainda precisam votar a matéria em segundo turno. Depois, ela segue para o Senado. A legislação atual, aprovada pelo Congresso em 2017, determina o fim das coligações nas eleições para deputado federal e estadual e para vereador. Assim, cada partido teria que lançar candidatos sem poder se juntar a outros. Caso a PEC seja promulgada, diferentes legendas podem voltar a formar um único bloco, de modo que os votos recebidos por cada uma vão ser contabilizados para a coligação. Segundo a relatora, deputada Renata Abreu, do Podemos, esta foi a forma encontrada de conciliar as campanhas com o financiamento público. O fim de coligação aumentou significativamente o número de candidatos, que se tornou incompatível com o financiamento público. Não tem recurso para financiar 30 partidos construindo chapas puras. Não tem. Então, era necessário pensar uma forma de reduzir o número de candidatos. O Distritão fazia isso, mas as coligações, que foi uma proposta do PT de acordo na comissão, também reduziria. Então, foi o que foi possível de avançar. No mesmo acordo, os deputados retiraram do texto o distritão como forma de escolher deputados e vereadores, mantendo o sistema atual. A volta das coligações recebeu críticas. O especialista em direito eleitoral, Dr. Alberto Rolo, explica que o modelo ajuda partidos pequenos a terem maior sobrevivência e vai na contramão dos interesses da sociedade. O que significa que na composição do Congresso Nacional existem mais partidos. Ao invés de um presidente trabalhar com 20 e tantos partidos, como é hoje, há o risco de trabalhar com praticamente 30 partidos, o que prejudica a governabilidade. Apesar da aprovação tranquila na Câmara, a proposta pode encontrar resistência no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, vem sinalizando que a maioria dos senadores é contra a mudança e podem até rejeitar o texto. Já os deputados esperam convencer o Senado a aprovar as novas regras. Para que possam valer em 2022, elas precisam ser aprovadas e promulgadas até o início de outubro. De Brasília, Levi Guimarães. Essa confusão pode, inclusive, instalar um conflito entre as duas casas, né? Como o Levi explicou, há uma resistência muito maior no Senado à volta das coligações proporcionais. Foi feito um acordo na Câmara. O que eles queriam mesmo, alguns líderes partidários, até quando votaram a toque de caixa, meio surpreendentemente na semana passada, essa reforma eleitoral, era o distritão. Como esse modelo não encontrou adesão, votos suficientes, eles fizeram um acordo, o que foi considerado, inclusive, pela oposição, como dito mal menor, entre muitas aspas, que era a volta das coligações proporcionais. Só para a gente lembrar, esse modelo havia sido extinto numa mini-reforma eleitoral em 2017 e a gente só ia conseguir sentir o efeito total, tanto da cláusula de barreira gradativa, implementada de forma gradativa, como do fim das coligações proporcionais, agora nessa eleição de 2022, que reduziria justamente a fragmentação dos partidos e essa falta de representatividade e a dificuldade da governabilidade, o que tanto incomoda os brasileiros. E o que os deputados fizeram, legislando em causa própria, voltaram com as coligações proporcionais. Isso beneficia as legendas menores, as legendas de aluguel, inclusive alguns partidos médios com menos capilaridade em alguns acordos regionais. Por exemplo, determinado partido pode ser grande, pode ter uma relevância nacional, mas em determinado estado ou em determinado município tem menos representatividade, tem dificuldade em fazer uma bancada de vereadores, uma bancada de deputados estaduais. E é o que acontece, esse partido caminharia normalmente, naturalmente, para uma extinção naquele local, porque os deputados migrariam para outros partidos maiores e com maior capilaridade. Então, isso foi bom, inclusive, para médios e grandes partidos, e não só para as legendas pequenas. Mas para o brasileiro médio, isso é péssimo. Eu espero que, de fato, no Senado haja uma discussão, um debate maior, mais transparente e mais aberto à sociedade. Os deputados só pensam naquilo, na reeleição. Fazem o capeta para se reeleger e depois se reelegem para fazer o capeta e fazem o capeta para se reeleger. Até que um dia vem a crise.
Eles não sabem se estão se reelegendo para fazer o capeta ou fazendo o capeta para se reeleger. E eles é que escrevem essas regras. Cada um ali está pensando na sua reeleição, não no sistema partidário, não no país, não o que vai acontecer nas eleições. Usaram os vereadores como cobaia e descobriram que alguns não se reelegerão sem a tal coligação partidária proporcional, ou seja, para deputados. A de prefeitos e governadores e de presidente da República continua, né? Esse sistema ele foi inventado para salvar partidos menores e para fabricar candidaturas. Alguns se reelegem em coligações que vão ser adversários políticos no plenário da Câmara, ou seja, enganam o voto do eleitor. Entendo que uma reforma política só será real, séria e pensando no país se aprovada para valer daqui a 20 anos, quando esses atuais deputados e filhos deles não estiverem mais aqui no plenário. Por enquanto, é tudo interesse pessoal. É por isso que o Senado, né, representante do Estado, a Câmara do Povo, é que está agora com a palavra. Ainda não foi aprovada o segundo turno, mas vai. E aí o Senado tem a palavra final e é a casa revisora e com essa responsabilidade.